Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou ABC e o Luiz. Estamos começando mais uma devocional, agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Leio o verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Este talvez seja um dos textos que mais demonstre a importância da oração entre todos os demais textos da Bíblia, pois não há nenhum outro registro nas Escrituras sobre o qual é dito ser capaz de interromper momentaneamente a prática sexual de um casal cristão. Esta afirmação justifica o tema, a oração e o sexo. O contexto se encontra dentro das respostas de Paulo às perguntas enviadas pela igreja de Corinto. Na resposta à primeira pergunta, o apóstolo diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, conforme o verso 1. Antes de qualquer coisa, precisamos esclarecer que o uso do termo homem não se refere ao ser do sexo masculino, e sim ao ser humano. O verso 2 deixa isso claro. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido, conforme o verso 2. Dito isso, podemos afirmar que a resposta sugere que a pergunta possa ter sido a seguinte: Apóstolo Paulo, os seres humanos podem fazer sexo livremente, como faz a maioria dos animais, sem um parceiro definido e definitivo? A resposta faz essa indicação, mas a resposta também coloca em evidência o posicionamento divino sobre o sexo. Os seres humanos não estão livres para viverem sexualmente suas vidas fora de um casamento instituído. Na sequência, o apóstolo ensina como deve ser o relacionamento sexual de um casal. Ele afirma que ambos devem se doar no cuidado sexual, conforme o verso 3. Em seguida, afirma que nenhum dos dois tem poder sobre o seu corpo, decidindo unilateralmente privar o parceiro de sexo, sem uma razão razoável e compreendida por ambos, conforme o verso 4 e 5. A problemática nos revela que, seguindo essa linha de raciocínio, a oração é a única prática cristã que pode dar direito ao casal, com consentimento mútuo, interromper a prática sexual. Porém, essa interrupção tem sido usada a bel prazer dos cônjuges, e greves de sexo são promovidas por qualquer razão. Isso tem sido a causa do fracasso de muitos relacionamentos. Para o apóstolo, a incontinência sexual abre uma brecha tão grande que o diabo ganha o direito de interferir no relacionamento, conforme o verso 5. O que ele certamente o faz com toda a astúcia e usando ataques ferrenhos e quase irresistíveis. E aí, você se surpreendeu até onde a oração entra na história de um cristão? O ser humano é complexo e perfeito, e o Criador desta perfeição quer que saibamos de todos os aspectos em todas as áreas de um relacionamento, para que possamos também viver com Ele um relacionamento pleno e prazeroso. E isso não é possível se a oração ou qualquer outra prática afete esse relacionamento. A solução se encontra na harmonização da relação familiar. Tudo deve estar no seu devido lugar para que ambos desfrutem plenamente o seu relacionamento conjugal e com Deus. Nesse sentido, os casais devem buscar a Deus juntos em oração, sem interromper a prática sexual. Mas se um deles sentir-se desconfortável ao aprofundar seu relacionamento com Deus praticando sexo, devem então, com consentimento mútuo, nutrido por um diálogo profundo sobre o assunto, interromper a prática, mas isso apenas por algum tempo, pois essa atitude não é uma exigência de Deus, não é mandamento, é uma concessão paulina, conforme o verso de número 6. Ela deve ocorrer apenas para que a consciência daquele que se sentir mal com os aspectos de prazer carnal produzido pelo sexo possa se dedicar em seu aprofundamento. Diante deste tema incomum, que conselhos eu dou hoje?
Aconselho aos casais que a prática da abstenção não deve ser constante em seu casamento e que o casal deve buscar compreender que tudo o que eles fazem é para a glória de Deus. Assim, por mais que o sexo pareça ser apenas carnal, isso não passa de um parecer enganoso do coração caído, pois o ato sexual é a relação mais íntima e profunda entre os seres humanos e é o tipo mais parecido do tipo de intimidade que devemos ter com Deus, extremamente íntima e profunda. Se compreendermos isso, o sexo não deve ser interrompido, nem mesmo durante os nossos momentos de consagração. Então vou orar por nós e o nosso casamento. Deus nos dê sabedoria para vivermos o nosso casamento de acordo com a Tua palavra. Nos permita ser felizes, tendo plena consciência de que não estamos desagradando ao Senhor. Nos dê a graça de nos apropriarmos cada vez mais deste presente ensinado por Jesus, que é a oração, dentro de casa, com a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.